que, falando do campo, né, nos vem a lembrança aqui a questão do MST, infelizmente. Ele iniciou as ações do Abril Vermelho com uma série de invasões em áreas do Nordeste. E a Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara Federal defende a instalação de uma CPI para apurar essas ocupações. A primeira invasão de terra feita por integrantes do MST ocorreu na última segunda-feira no município de Timbauaba, em Pernambuco. Aproximadamente 250 manifestantes invadiram parte de um terreno do Engenho Cumbe, que a entidade classifica como improdutível. O movimento alega que os engenhos ocupados são terras que pertencem ao governo de Pernambuco e que foram griladas. A ação, segundo o MST, faz parte da Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária, que é feita em todo o país nesse mês, e também conhecida como Abril Vermelho. A expectativa é que outras invasões possam ocorrer nos próximos dias em outros estados. Em uma reação às investidas do MST, parlamentares que compõem a Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara Federal conseguiram as assinaturas necessárias para instalar uma CPI a fim de apurar as invasões de terras. Apelidada de CPI do MST, a comissão parlamentar tem como objetivo apurar as ocupações promovidas pelo movimento e avaliar a necessidade de mudanças na legislação sobre a questão agrária no país. O Jornal da Manhã conversou com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP, sobre a questão. Vamos ouvir. O interesse desse povo não é reforma agrária, a intenção é simplesmente, estritamente política. Aliás, o próprio MST tem dirigentes e membros compondo o atual governo e eles têm a responsabilidade de conter seus aliados, né? Isso não é reforma agrária, porque se fosse para querer reforma agrária, eles estariam apoiando tudo que foi feito anteriormente, os 450 mil títulos que foram distribuídos para assentados, as pessoas que passaram a ser produtores rurais de fato, mais de 70% das contratações de crédito agrícola para agricultura familiar, isso tudo foi feito no governo anterior e não haviam invasões, né? Hoje começa essa onda, inclusive a nota do MST fala que estão aguardando ações positivas do governo, ou seja, é tudo uma questão de jogo político, de massa de manobra política para fazer pressão em cima de nós, políticos e do governo. Então, reforma agrária não é a pauta deles. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, é que tem o poder para decidir quando a CPI poderá ser criada. Ainda não há uma data definida para a instalação da investigação, mas a pressão pela criação da comissão já é grande lá em Brasília. Tem que sair do papel, sim. É importante investigar essa gente. Essa gente que atende pelo nome de Zé Rainha, que está preso em São Paulo por extorsão. O que ele fazia? Numa grande investigação da Polícia Civil de São Paulo, ele invadia lá uma fazenda e ligava para os outros produtores rurais do entorno, dizendo: se vocês não podem pagar tanto, eu invado a sua. É esse tipo de gente que estão falando. Então a CPI tem que sair do papel. Nós precisamos saber quem invade, quem financia. É uma dúvida que eu tenho. Eu não entendo. Custa dinheiro ficar viajando com ônibus para lá e para cá, ficar comprando barraca, ficar alimentando essa gente. Quem paga essa conta? Quem financia essa gente? Eu quero saber. A CPI tem que dar essas respostas. Esses terroristas que ficam... olha o absurdo, Abril Vermelho. Vão tomar banho, vão trabalhar. Então a CPI é necessária, sim. Espero que ela saia do papel, Pedroso. Essa CPI ela precisa sair. Porque além de você pegar um calendário para praticar crime, isso tem que ser coibido. Alguém está planejando, alguém está dando apoio político, alguém está financiando. E essas pessoas têm que ser identificadas e punidas também. A gente fala aqui, sistematicamente, de acabar com a cultura da impunidade. Tem que acabar com a cultura da impunidade em relação a esse tipo de situação também. Os governadores precisam agir, como aconteceu em São Paulo, como acontece aqui no Paraná. Não pode deixar esse tipo de situação se criar, porque senão daí para frente só piora. Só piora. Então tem que ser punido. Invadiu terra, punição dura, para que isso não se repita. Então a CPI ela tem que sair, tem que responsabilizar. Agora, Mário, sabe o que é isso também? Parte desse movimento que se diz social, eles usam esse tipo de instrumento por dois motivos. Primeiro, para achacar produtor rural, como você alertou aqui, tá? Ficar extorquindo gente, mas também porque eles não estão satisfeitos com as boquinhas que conseguiram no governo federal. Querem boquinhas mais gordas, estão de olho ali em outros programas e outras políticas. Pelo amor de Deus, é instrumento de pressão. Essa gente tem que ser presa e punida. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa.